Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 nesse sonífero que foi o Grande Prêmio da Bélgica, né? E obviamente a covardia da Fórmula 1 em liberar uma corrida com chuva. Teve que esperar dar sol, parar de chover. É uma palhaçada, é uma frescura. E chegou o dia em que a Indy anda em território mais molhado do que a Fórmula 1. Veja aí a classificação de Road América ano passado. Você vê a quantidade de água que tinha na pista e a Indy andou. Entende? A Indy tá andando mais na chuva do que a Fórmula 1. E curioso, né? Pode acabar chovendo em Laguna Seca. Imagina chover em Laguna Seca e a Indy tá preparada para isso, né? Olha, é muito triste ver a Fórmula 1 desse jeito. Meu Deus do céu. Mas a questão que a gente tem que colocar aqui é uma disputa de título que é muito chata até agora, né? Era para ser emocionante. 15 pontos, 16, né? Separando Piastri de Norris, uma disputa de título apertada, dois pilotos, uma hora tá vencendo um, uma hora tá vencendo o outro, mas hoje é aquela vitória, né, do Piastri, que assim, méritos para ele por ter relargado bem, passado o Norris, ritmo bom, sustentou o pneu médio até o final, mas assim, não tem como não criticar o Norris, porque eu não entendi até agora a relargada que ele fez, né? Tipo, todo piloto, ele sabe quem faz uma relargada? Ele espera até o último minuto para acelerar, porque quando ele vai acelerar, ele pega o piloto de trás de surpresa. O Norris não, ele começou a acelerar no meio ali do terceiro setor, e aí o Piastri seguiu o próximo, né? E aí o que acontece? Ele fez tão mal o contorno da curva, da última curva e da curva 1, que o Piastri saiu próximo, ele conseguiu ultrapassar, num pouco de vácuo que esses carros de merda de efeito solo geram, que eu vou dar muita raiva no efeito solo hoje, tá? Mas vamos chegar lá depois. A questão é, eles são tão próximo ali, ficou 2 km de pé embaixo, fez a ultrapassagem, passou por fora com muita tranquilidade, nem para estender a freada o Norris fez, né? E aí, aquele negócio ficou atrás, o ritmo na chuva foi fraco, e a verdade é que, assim, depois com o pneu duro ele tinha vantagem, e assim, toda hora que ele tava tirando vantagem, ele cometia um erro. Ele, toda hora, errava na curva 1, errava ali, ele perdeu, eu até fiz as continhas lá, ele perdeu uns 6 segundos em erros. Ele estava sempre andando mais rápido, no final da prova ele estava uma média de 7 décimos mais rápido. 7 décimos mais rápido por 10 voltas é 7 segundos, que é basicamente a vantagem que ele saiu atrás na parada. Então, teoricamente, dava para alcançar. Mas por que não alcançou? Porque errava o tempo inteiro. E aí, não tem como defender isso. Uma coisa ruim do Norris. Muito ruim, muito ruim. E a verdade é que isso aqui me lembra o campeonato de 96 da Fórmula 1. Sério. É o campeonato que a Williams é muito mais forte que as demais, né? Mas é assim, você vê, a Ferrari quando tinha um pouquinho de competitividade, o Schumacher dava um baile no Hill e no Villeneuve, porque era muito mais piloto, entende? O Hill e o Villeneuve disputando um título, entende? Você vê ali, tipo, não era um nível alto. Uma hora lá, era o Villeneuve fazendo erro, né, assim, esse foi em 97 na Alemanha, mas ele fez muito erro também em 96, o Hill errando feio na Espanha, olha... Eu fico olhando para esse campeonato, é um campeonato decidido por erros, quase não tem duelo entre os dois. Estão no mesmo carro, a gente lembra, Rosberg e Hamilton 2014, teve um monte de briga entre os dois, um monte de disputa. Assim, 2016, idem. E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, Raikkonen, Alonso e Hamilton, aí é briga de gente grande lá em 2007. Até Massa e Hamilton, que teve também muito erro dos dois, mas até isso foi mais emocionante, até isso teve mais disputa, até isso teve mais alto nível. E porque também vale lembrar, naquele ano a concorrência era muito mais dura, tipo, McLaren e Ferrari não estavam disparados à frente dos demais. A Renault é perigosa, a BMW era perigosa, não dava para ser ultrapassado por uma Toyota que era difícil de passar, entende? Aquele ano tava insuportável o meio pelotão, porque assim, errava se era punido feio. Aí não, o carro da McLaren sobra perante os demais, e aí a gente vê assim, mesmo essa performance do Norris que foi muito fraca, ela acabou sendo um segundo lugar. Então assim... É realmente uma corrida ruim pela falta de disputas e, é claro, tem que falar do defeito solo, né? Porque é o defeito solo, eu tô chamando assim, porque não permite corrida na chuva, gera um spray muito maior, não tem agilidade dos carros, porque esse desenho de assoalho obriga os carros a serem muito pesados, aí os carros pesam quase, eu acho que 800 quilos, né? Tipo, os carros já eram pesados antes, mas eles tiveram que ganhar quase 80 quilos do regulamento passado para esse. Esses carros, mesmo sendo mais pesados, não gastam tanto pneu. Aí os pneus eles tiveram que ficar mais duros por causa disso. Também a FIA é muito anti-entretenimento, né? Aí o cara consegue fazer em Spa uma pista de 7 quilômetros. É assim, que teoricamente você está com um carro de aerodinâmica mais baixo, o carro escorrega mais. Ele consegue fazer 30 voltas com o pneu médio
Sendo que a melhor volta dele na corrida, do Piastri, foi a 43, ou seja, na volta 29, ele estava virando a melhor volta dele. Então, assim, o pneu ainda estava em boas condições. Então, assim, como é que a Fórmula 1 vai ter emoção desse jeito? O efeito solo mata o vácuo completamente, porque ele joga o ar todo para, assim, como podemos dizer, é meio difícil de explicar, né? Mas a maneira que o ar passa por ele, né? Ele, no final, ele joga o ar turbulento para cima, né? Que no final, aquela camada em que o ar é menos denso, né? Nas curvas, a ideia é isso, né? Que você consiga contornar as curvas mais proximidade. Só que a questão, um carro tradicional, o ar é jogado para trás, né? Aí você tem esse ar menos denso, você faz a velocidade com menos curva. E eu acho que é uma coisa que é muito mal explicada em toda a transmissão é turbulência, o ar turbulento você perde velocidade nas curvas e vácuo, é a mesma coisa. Eu acho que isso é muito mal explicado, é a mesma coisa. Quando você tem um ar menos denso, que é o ar turbulento, menos pressão aerodinâmica. Aí o que acontece? O carro ele acaba escapando mais, porque ele está menos grudado no chão. Mas menos pressão aerodinâmica quer dizer o quê? Que o carro tem menos resistência e ele anda mais rápido de reta. Por isso que a gente vê, por exemplo, lá no circuito oval, né? Assim, o carro tá andando muito rápido, assim, perseguindo o da frente, quando o carro tá lá na liderança com o vento todo de frente, né? Mas quando chega na curva ele consegue abrir porque ele tem mais a pressão aerodinâmica. Mas as pessoas têm a noção de que assim, quanto mais pressão aerodinâmica, pior a corrida. Também não, usando o oval aqui como referência, né? Vamos pegar o circuito do Texas. Compare as corridas de 18 e 17. Os carros de 18, né, eles eram com pouca pressão aerodinâmica, a corrida foi horrível, né? Em 17, os carros estavam andando colados um no outro, de tanta pressão aerodinâmica que tinham. Por quê? Porque você não perde totalmente a eficiência aerodinâmica atrás do da frente. Deixa de falar, os carros cheios de jaleta, cheios de apêndices aerodinâmicos prejudicam a disputa. Não, inclusive esses carros andam melhor na turbulência do que os outros, porque eles têm um desenho aerodinâmico mais efetivo. E aí eles vão ganhar na reta também. A questão é, você tem que fazer um carro com balanço e não pode perder o vácuo, entende? E não pode perder o efeito que gera ultrapassagem sem o DRS. Porque no final eles mataram a maneira de fazer ultrapassagem tradicional com efeito solo, porque o carro não gera vácuo. O Verstappen, teve uma hora ali que ele estava perseguindo o Leclerc na chuva, ele saiu da La Source, que é a primeira curva, a 4 décimos de distância. Ele fez de pé embaixo, da La Source até a Lecombe, que é 2 km, aquela reta em descida, ao Rouge sobe, reta Canyon e aí a Lecombe. É 2 km de pé embaixo. 4 décimos. Ele não ganhou tempo atrás do Leclerc, sendo que num carro tradicional dava para ganhar mais de meio segundo. Quando a gente vê, por exemplo, lá aquelas corridas, quem pode peneirar lá, Fuji 2008, teve uma batalha do Kubica com o Raikkonen no final, você vê o quanto que ele, sem DRS, o quanto que ele ganha de velocidade no vácuo, e num carro bem menor, que gerava menos vácuo, aí eu fico com inveja, né? Porque aqueles carros perseguiam mais próximos, porque eles eram os menores e mais ágeis, e conseguiam gerar um pouquinho de vácuo, né? E assim, eu olho para a Fórmula 1 atual, é difícil ter esperança que a corrida vai ser boa, né? A melhor oportunidade é nessas pistas que mesclam bem, que já naturalmente eram corridas melhores, mais pressão aerodinâmica, a asa traseira fica maior, o efeito do DRS fica maior, então você tem mais oportunidade dos carros seguirem com proximidade e o DRS com maior efeito gera mais ultrapassagens. Mas o efeito solo mata a emoção das corridas porque os carros são menos ágeis, geram menos vácuo e é aquele negócio, né? Tipo, eles também dificultam muito corridas com chuva, que trazem esse evento de imprevisibilidade, aumentando o spray, e na chuva, quando não tem o DRS, tem que passar, obviamente, nas curvas, sem o vácuo, aí atrapalha tudo, né? Mas, voltando aqui para a corrida, a vitória é do Piastri com uma performance, como eu disse, muito boa, não cometeu erros. Lando Norris fica em segundo, Charles Leclerc em terceiro, baita corrida do Leclerc, inclusive, mesmo com ritmo ruim na chuva, segurou o Verstappen atrás dele. Eu acho que o Leclerc é um cara que, se tivesse um carro do mesmo nível do Verstappen, ele ia incomodar. Eu acho que ele tem a postura, ele tem o brio para manter o Verstappen atrás, e isso eu elogio muito no Charles Leclerc. O Verstappen terminou em quarto, né? Colocou o setup de chuva e a Fórmula 1 não quis correr na chuva, né? Então, assim, a Fórmula 1 deu isso aqui pro Verstappen, né? Assim, é sacanagem, né? O Russell ficou com quinto lugar, né? Tipo, é impressionante como o Russell é rápido nas retas, né? Ele levava mais de 1,5 segundo no segundo setor, né? E aí, aquele negócio, né? Tipo, ele andou uns 5 segundos mais rápido, ele terminou 5 segundos à frente do Albon na Williams. Eu fico pensando, né? O Verstappen vai mesmo pra essa equipe, né? Que depois que o Aldo Costa saiu, olha a desgraça de aerodinâmica de carro que eles montaram. Isso aqui é vergonhoso, entende? A Mercedes dominou essa corrida no passado. Aí, o carro tá desse jeito, gente. Isso porque a gente coloca, né? Porque a Mercedes, ano que vem, vai ter o melhor motor. Mas a Fórmula 1 não é só o motor, a McLaren tem o mesmo motor. E olha quanto tempo terminaram na frente, 34 segundos atrás do Piastri, entende? E colocaram ali
é óbvio, né? Se a gente pensar que 4 voltas foram atrás de safety car, 5, né? São quase um segundo por volta, né? Então, não adianta ter o melhor motor se a aerodinâmica é projetada pelos atuais que, meia ver, não lava a sola do sapato do Aldo Costa, né? O Alexander Albon, sexto lugar, baita corrida para ele. Sétimo para o Lewis Hamilton, boa corrida também para o Hamilton, que saiu lá de trás, largou do pit lane. Na chuva tava dando um espetáculo. Olha, fazia tempo que eu não tava tão animado em ver o Hamilton correndo na chuva, né? Porque tava legal, ele tava com o carro afiadíssimo na chuva, ultrapassando todo mundo. E dá um destaque também para a volta dele com os pneus slick, né? A primeira de todas. Ele ganhou 4 posições só em uma volta, né? Foi fantástico o Hamilton ali. Pena que quando secou não adiantou nada, né? A Ferrari estava com um carro muito carregado de asa, não se aproximava o suficiente do Albon, não gerava vácuo, obviamente, esses carros de efeito solo, então ele ficou preso atrás do Albon a corrida toda, né? Lawson em oitavo, baita performance para ele também, muito bem na corrida. O Lawson agora na Racing Bulls consegue pontuar, consegue andar bem, né? Tipo, fora da Red Bull a vida é bela, né? E o Bortoleto em nono, baita corrida do Bortoleto também, ritmo muito forte, ele tava andando mais de meio segundo mais rápido que o Hülkenberg, e assim, o Gabriel Bortoleto fez uma corrida muito sólida e há de se elogiar o ritmo de corrida que a Sauber teve, né? Porque considerando os erros de estratégia ali, o time não tão correto no box, né? Eles não estavam tão atrás em termos de ritmo da Mercedes, da Williams, do Hamilton, principalmente pensando no stint com os pneus slicks. Foi um ritmo forte por parte do Bortoleto. Ele terminou bem à frente do Pierre Gasly, que foi o último a pontuar. A Alpine foi outra que colocou o carro todo para andar no primeiro e no último setor. Se beneficiou com o fato que os carros não geram vácuo. Aí aquele negócio, conseguia segurar na parte técnica. Estava andando no segundo setor, 8 décimos mais lento que o Bortoleto, o Gasly. Mas deu certo até porque a Sauber foi burra e resolveu parar lá o Hülkenberg, que estava numa confortável 10ª posição, inclusive andando mais rápido que o Gasly, né? O Berman terminou em 11º, o Hülkenberg em 12º, ficou a menos de um segundo do Gasly, mas é aquele negócio, né? Jogou fora um ponto por uma estratégia errada. O Tsunoda em 13º, misericórdia também, né? Eu acho que ele fez uma classificação legal, vai ficar a corrida inteira atrás do Gasly. Eu sei que tá difícil de ultrapassar, mas o comparativo dele é que, assim, tem a maior disparidade de carro ali para tentar ultrapassagem, não conseguiu. Mas ele não foi o pior piloto da corrida do Tsunoda não, nem de perto, né? Stroll em 14º, Ocon em 15º, Antonelli em 16º, ficou atrás do Ocon a corrida inteira ali, né? Tipo, pelo menos esse final de prova foi bem feio. Alonso em 17º, outro também que não se deu bem com a estratégia. Carlos Sainz em 18º, Colapinto em 19º e o Hadjar terminou na última posição. Esse aí não teve ritmo de jeito nenhum. Impressionante como foi mal o Isaac Hadjar em termos de ritmo de corrida. Então, é isso, né? E agora colocando aqui a classificação do Mundial de Pilotos, tomara que já esteja atualizado, está Piastri líder do campeonato, 266 pontos, Lando Norris em segundo, 250, Max Verstappen é o terceiro com 185, Russell é o quarto com 157, Leclerc é o quinto com 139, Hamilton sexto com 109, em sétimo, Andrea Kimi Antonelli com 63, mais uma corrida sem pontuar para ele, e o Albon está aproximando, 54 pontos para Alexander Albon. O nono lugar, o Hülkenberg tem 37, Ocon em décimo tem 27, Isaac Hadjar em 11º tem 22, Gasly em 12º 20, Lance Stroll em 13º 20, Lawson em 14º 16, Alonso em 15º 16, Sainz em 16º 16, Tsunoda em 17º 10 pontos, Oliver Berman em 18º 8, e Bortoleto em 19º 6, Colapinto em 20º 0, Jack Durham em 21º 0. Então, assim, essa é a classificação de pilotos. No Mundial de Construtores, o que a gente tem? McLaren liderando com 516 pontos, mais que o dobro da segunda colocada Ferrari, com 248. A Mercedes tem 220, é terceiro. A Red Bull é quarto, com 192. A Williams é quinto, com 70 pontos. A Sauber é sexto, com 43. Racing Bulls é a sétima, com 41. Aston Martin, oitavo, 36. Haas em nono, com 35. E a Alpine em décimo, com 20. Né? A Sauber está em sexto, tá com o carro melhorando, mas não dá para fechar o olho, só 2 pontos à frente da Racing Bulls, que a meu ver tem um carro melhor no momento. E a Aston Martin me parece ter andado para trás, mas não dá para subestimar. Tem o Alonso ali, a Haas também não está tão longe. A Sauber ainda tem que se movimentar, 2 pontos que ajudam, mas eles perdem 2 de vantagem para a Racing Bulls. Vamos ver o que eles ainda conseguem fazer nessa temporada. A próxima corrida, Grande Prêmio da Hungria, semana que vem. É uma pista que é mais travadinha, mas espero que a gente tenha muito desgaste de pneus, porque com grande desgaste de pneus, essa corrida sempre entregou entretenimento de qualidade. Eu sou um grande fã do Autódromo de Hungaroring. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.